Boa noite a todos. Boa noite também àqueles que nos assistem através da TV Harmonia. Então vamos começar nossas reflexões sobre vontade, né? Não é algo desconhecido. Na verdade, na nossa experiência, a gente fala sempre de vontade, né? A gente se refere àquela pessoa que conquistou algo importante para ela na sua vida. A gente diz que é uma pessoa que tem força de vontade. Fulano batalhou tanto porque ele tem força de vontade. Outras pessoas a gente observa e diz assim, não, ela está nessa situação porque ela não tem força de vontade. Se ela tivesse força de vontade, ela conseguiria encontrar uma alternativa. No Livro dos Espíritos também, quando se pergunta aos espíritos como uma pessoa pode se modificar, se tiver força de vontade, ele vai conseguir fazer a transformação. Nos processos obsessivos, os espíritos também vão dizer, temos que ter força de vontade no nosso tratamento até cansarmos os espíritos obsessores. Porque se nós permanecemos na nossa vontade de encontrar a nossa cura, nós vamos cansar esses espíritos e vamos conseguir nos libertar deles, porque eles mesmos desistirão de nós. Mas nada disso é suficiente para a gente compreender de fato o que é a vontade. A gente precisa de mais alguma coisa, porque a gente é capaz de reconhecer a sua manifestação, mas nem sempre somos capazes de compreender o seu significado, de compreender como é que ela se desenvolve, de onde é que ela surge, né? E aí Emmanuel, num texto, o texto é exatamente vontade, ele vai fazer uma comparação muito interessante que vai permitir que a gente compreenda melhor. Então ele diz assim, vamos imaginar que a nossa mente seja um grande escritório. E todo grande escritório tem vários departamentos. Então, nesta mente, existe, por exemplo, o departamento da inteligência. Essa inteligência que nos permite chegar aonde chegamos. Essa inteligência que nos leva a construir, a desabrochar espiritualmente, a crescer, a adquirir novos conhecimentos, a constituir uma civilização. Se nós olharmos para trás e fizermos uma comparação com o nosso hoje, nós sabemos o quanto a inteligência nos trouxe em ganho, né? Hoje nós vivemos num mundo que podemos dizer que é virtual, que desafia o espaço, né? Que desafia o tempo. Podemos dizer que vivemos num mundo em que podemos nos comunicar facilmente, né? Nossos filhos estão lá na Argentina, a gente num laptopzinho, a gente está se comunicando com eles. Hoje a gente vive dependendo dos computadores, né? A gente não se imagina sem eletricidade. Então foram conquistas da inteligência. Então existe na mente o departamento da inteligência. Mas existe também na mente o departamento dos desejos. E desejos são coisas importantes, porque é o desejo também que nos move. É o desejo de algo que faz com que a gente caminhe. Certa feita, eu conheci uma pessoa que estava com algumas dificuldades com relação ao desejo, porque às vezes quando nós estamos desanimados, deprimidos, a gente não consegue nem desejar nada. E aí contaram a ela um sonho, o seguinte sonho, que uma pessoa ia numa caminhada, numa grama, né, alta, né, aquele mato assim, rasteiro mais alto, não exatamente uma grama, com um espírito. E eles caminharam até que chegaram num determinado local onde havia uma coberturazinha, né, 4 colunas sustentando o telhadozinho. E aí eles chegaram lá. Quando eles entraram lá, o espírito e a pessoa encarnada olhou para trás e descobriu que o caminho que ela percorria tinha desaparecido. E ela ficou extremamente ansiosa. Cadê o caminho? Eu preciso saber onde tem o caminho porque eu quero voltar. E aí o espírito dizia para ela, mas não existem caminhos. E ela insistia, existe sim. Sempre tem um caminho. Quando eu vim para aqui, eu vim por um caminho. E o espírito insistia, mas não existem caminhos. E ela dizia, não, com certeza eu vim, nós viemos, você estava comigo e a gente veio por um caminho. E aí o espírito diz assim, não existem caminhos, mas faça uma coisa, deseje algo.
Aí ela desejou no sonho dela imediatamente voltar para casa. E na hora que ele olhou, um caminho tinha se feito. E aí o espírito disse: deseja outra coisa. E ela desejou outra coisa e novo caminho foi feito. E na medida em que ela ia desejando, desejando e desejando, ficava cheio de caminhos. E aí o espírito disse: não disse a você que não existem caminhos, existem desejos. Os desejos são que fazem os caminhos. Então, na verdade, existe um departamento da mente que é extremamente importante também, que é o caminho do desejo. Quando a gente não deseja nada, a gente não tem para onde ir. E quando a gente deseja, a gente estabelece caminhos. Nós trabalhamos na realização dos nossos desejos. Sejam eles desejos pequenos, como, por exemplo, pequenos entre aspas, porque se eu desejo comida e estou subnutrido e passando fome, esse é um desejo muito importante, né? Se desejamos carro, se desejamos alegria, se desejamos amor, tudo isso começa no nosso desejo. E se não desejamos nada, nada temos. Mas também ele falava que existia o departamento da imaginação. A imaginação são os nossos ideais. Aquilo que a gente não acredita que seja possível. Porque o desejo na nossa mente sempre nos parece possível. Então, se a gente deseja ter um carro, a gente no mínimo sabe que é possível. Se a gente deseja ter uma casa, deseja ter um companheiro, deseja ter um filho, a gente sabe que são algumas coisas possíveis, né, de acontecer. Mas quando a gente imagina, a gente às vezes normalmente penetra uma dimensão e um nível superior. Então, quando a gente começa a divagar sobre a possibilidade de ser uma pessoa melhor, sobre a possibilidade de viver no mundo como espírito, com a consciência de que se é espírito. Então, são as nossas altas inspirações. São coisas que a gente não vê naquele momento possibilidade. É claro que a imaginação pode caminhar num ponto em que ela se torne um desejo. E o indivíduo pode trabalhar por esse desejo. Pode, inclusive, se comprometer, não nessa encarnação, mas em tantas encarnações. A gente pode continuar, depois do desencarne, a trabalhar na realização de um desejo. Então, esse seria o departamento da imaginação. E mais um departamento que ele vai falar, que é o departamento da memória. A memória é algo muito importante, porque sem a memória, cada vez que a gente encarnasse no planeta, a gente teria que recomeçar tudo. E isso não é verdade. Todos nós, instintivamente, sabemos como é o comportamento humano. Todos nós, se temos filhos, não precisamos necessariamente que alguém nos oriente sobre o fato mecânico, biológico e até instintual de ser mãe. Todo mundo vai saber. Quando a gente pequenininho vai aprendendo, quando chega na fase adulta, muitas coisas a gente sabe porque ficaram guardadas na memória. A gente viu nossa mãe fazer, nosso pai fazer, a gente experimentou, viu que deu certo, viu que não deu certo. Então a gente vai organizando tudo isso na memória. E essa memória não é apenas relacionada à nossa vida atual, na verdade ela está também no perispírito. Então, em outras vidas, a gente pode acessar memórias de outras vidas. Aqui hoje, a gente pode acessar conhecimentos que nós já tivemos lá atrás e que nesta encarnação a gente não se apropriou ainda. Então, nós podemos nos apropriar dessa memória e, com isso, fazer um bom uso. As comunicações mediúnicas, quando o espírito fala uma outra língua, e que o médium desconhece aquela língua, mas termina dando a comunicação na língua do espírito, só é possível porque aquele médium experimentou alguma vida neste país e aprendeu aquela língua. Então o espírito vai e aciona a memória que existe no perispírito do médium. E aí automaticamente ele utiliza esse recurso, que é um recurso que ele já experimentou. Crianças novas, muitas vezes, que aparecem como gênios da música, da pintura, e essas crianças retiraram, né? Elas tiveram acesso a memórias de uma outra experiência, de uma outra vida, se elas não tiveram nenhum ensino aqui nessa vida atual que lhes permitisse ser tão bons naquela área. Então, todos esses departamentos são importantes aspectos da mente. Mas Emmanuel vai dizer que o maior de todos eles, que corresponderia, vamos dizer, à direção, à secretaria, seria exatamente a vontade. Porque sem a vontade, todas essas possibilidades da mente seriam pouco aproveitadas. Então, sem a vontade, o que vai ser o desejo?
vai ser apenas um desejar repetido sem nada realizar. Vai ser aquele indivíduo que começa a dizer que deseja ser advogado, que deseja ser rico e passa a vida inteira só no desejo. A gente encontra ele já com 60 anos, se duvidar, ainda repetindo esse desejo e talvez se queixando. Não pude seguir adiante. Ou por causa da vida, ele vai arranjar sempre uma desculpa. Mas na maioria das vezes é porque o desejo dele mostrou um caminho, mas faltou vontade para percorrer esse caminho. Porque o desejo mostra o caminho, mas caminhar é um ato de vontade. Então ele provavelmente não teve essa vontade para perseguir o objetivo dele. A mesma forma, a gente pode pensar na imaginação. Se eu começo a imaginar experiências, né, acima do humano, experiências religiosas, experiências arquetípicas, experiências para além do material, e não consigo traduzir elas em nada, não consigo torná-las algo palpável na minha vida, não consigo exprimi-las numa atividade, em alguma coisa, de nada me servem. Não é? Eu vou ser aquela pessoa que é capaz de imaginar, que é capaz de perceber algo melhor, mas não sou capaz de fazer a minha vida melhor, nem sou capaz de mostrar ao outro o caminho para fazer melhor. Então também não vai me adiantar, porque aí eu vou precisar da vontade, para que essa vontade dirija a ação da minha imaginação para que ela se torne realidade, né? Desejo, imaginação, memória. Eu posso acessar minhas memórias, mas de que vai me servir acessar memórias se eu não tenho um direcionamento? Quem dá o direcionamento é a vontade. Se eu não sei exatamente como proceder para chegar ao alvo que eu tenho como objetivo, de que vai me adiantar? Eu vou precisar da vontade. Então, Emmanuel vai dizer que a vontade é a base de tudo. É ela que dirige o nosso comportamento, é ela que dirige o nosso processo evolutivo, é ela que faz com que a gente alcance o que a gente precisa. Através da vontade bem direcionada, eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar ou melhorar o meu destino. Eu posso escrever o livro da minha vida e não deixar que as circunstâncias e que outras pessoas escrevam nesse livro, mas apenas eu e a minha vontade se estabeleçam para realizar aquilo de que eu preciso. Então, vontade a gente já observa que é um ato de consciência. É uma energia que chega para a consciência e que a gente precisa se apropriar e que às vezes parece um tanto quanto distante. Emmanuel diz também, uma outra coisa importante com relação à vontade, é que ela é um ganho, né? É como se Deus nos tivesse ofertado, depois de nós caminharmos e experimentarmos o mundo dos instintos e alcançarmos a razão. Então, quando o espírito no seu processo evolutivo alcança a razão, então ele se faz merecedor da vontade, porque a vontade também é a base do livre-arbítrio. Se nós somos seres livres e não sabemos usar a nossa vontade, de que adianta ter livre-arbítrio? Porque nós não vamos saber fazer uso desse livre-arbítrio. Precisamos de uma vontade para gerenciar esse livre-arbítrio. Leon Denis, que é um grande autor espírita também, ele vai falar da vontade, ele vai dizer que a vontade é a maior potência da alma. Ele considera algumas potências, que a alma tem algumas potências, né? Entre elas dor, amor, mas ele coloca que a mais importante é a vontade. E ele diz que Deus nos criou por um ato de vontade. Nós somos filhos de Deus, então nós também desenvolvemos a vontade e também criamos através da vontade. E ele vai dizer, os processos de cura é resultado da vontade. É o indivíduo buscando a sua cura. Os processos de desobsessão é um ato de vontade. O indivíduo procura o tratamento, o indivíduo segue o tratamento, o indivíduo busca manter um compromisso em fazer suas transformações necessárias ao afastamento daqueles espíritos que estão perturbando. Então ele recupera o equilíbrio dele. Então ele diz, a matéria é submetida ao espírito através da vontade.
E nós temos bons exemplos disso. A matéria é moldada pelo espírito. Se inicialmente ele sente essa experiência na matéria como uma opressão muito grande sobre a qual ele não pode ter nenhuma reação, quando ele adquire o domínio da vontade, ele percebe que ele tem uma ação diante da sua vida. E aí o sofrimento, a doença se tornam desnecessárias. E quando ocorrerem, serão não uma expiação, mas uma prova, e o espírito saberá lidar com ela, porque ela estará sabendo que está diante de uma vontade que vai construir algo importante. Gustav Jung também, né, o psiquiatra suíço, ele vai falar da vontade como uma quantidade de energia que é disponível. Ele não fala muito diferente dos espíritos, não, nem de Leon Denis. Ele diz que é uma quantidade de energia que está disponível à consciência. Isso para ele é vontade. E ele diz que essa vontade, ela não é capaz de dominar o instinto, mas ela transforma o instinto, ela pode transformar o instinto e ela pode dar uma direção, um direcionamento a esse instinto. Então a gente vê que Emmanuel diz a mesma coisa quando diz que no escritório da mente a vontade dirige os demais departamentos e, em consequência, ela vai dirigir também os instintos, porque Jung imagina o instinto como algo que começa bem primitivo, né? Está lá na necessidade de comer, na necessidade de lutar, que é tão imperiosa, que não vê mais nada, que mata o outro, que passa por cima, mas que está voltada para a sua realização. Então, ele vê a transformação desse instinto em novas preocupações. O indivíduo vai evoluindo e vai sentindo mais que o desejo de se alimentar meramente. Ele começa a controlar a dependência puramente física e começa a ter fome de outras coisas, de afeto, de carinho, de atenção, fome de criar algo. Então é esse instinto sendo trabalhado. É como se o espírito espiritualizasse a matéria e fizesse cada vez mais, não apenas algo controlado por ele, mas algo mais elaborado, algo mais refinado pela própria presença do espírito, pela sua marca. E ele faz isso usando a vontade. Mas aí a gente vai se perguntar, se essa vontade é tudo isso, por que que às vezes a gente não vê em algumas pessoas, ou até a gente não sente em nós mesmos esta vontade, pelo menos esta força de vontade, como a gente normalmente imagina que deve ser? E aí a gente vai pensar, em primeiro lugar, essa própria observação de Jung, quando ele diz que a vontade não domina o instinto, ele vai dizer também que não domina o espírito. Ele dá um encaminhamento ao instinto, ele transforma o instinto, mas ele não é capaz de dominar o instinto. E também não é capaz de dominar o espírito. Ele não se refere necessariamente, sendo ele um psiquiatra suíço, ao espírito como a gente entende, mas inclui também. Ele fala espírito como algo para além da matéria. Seja algo do psiquismo, um arquétipo, seja verdadeiramente um espírito, algo intangível que para ele ou para nós também pode não ser visível. Então ele diz, essa vontade, ela não é capaz de dominar essas instâncias. E aí a gente percebe que já existe uma diferença com o que nós espíritas compreendemos sobre vontade. Porque ele está falando de uma outra vontade, como se ele tivesse misturado duas vontades importantes no mesmo balaio de gato, vamos dizer assim, né? Então, tem a vontade, ele diz assim, o inconsciente tem poder sobre a consciência. Então, a vontade do inconsciente, ou os conflitos inconscientes que existem no indivíduo, não pode ser dominado pela vontade. E aí a gente vê que essa vontade que não pode ser dominada é a vontade do ego. Mas a vontade que se sobrepõe a essa vontade do ego, essa é a vontade da alma. Então, Leon Denis e Emmanuel, eles vão colocar a vontade na alma. Ela vai se expressar muitas vezes no ego, mas ela, em essência, é uma potência da alma. E muitas vezes Jung vai colocar as duas coisas, ela como potência da alma e ela como uma força do próprio ego. Então, a gente vai ter que diferenciar essas duas questões, porque aí vamos entender que nem sempre a nossa vontade se manifesta concretamente no que nós desejamos, porque ela está separada da vontade espiritual.
Nós não somos espíritos apenas, não somos seres apenas da matéria. Nossos desejos egóicos, eles são importantes fontes de aprendizado para o nosso espírito, mas eles não podem determinar a totalidade das nossas necessidades. Nós, como espíritos, é que sabemos o que precisamos. Então, se eu encarno numa vida e escolho para mim uma determinada experiência, vamos supor com uma doença, com aflição qualquer, porque eu, como espírito, entendi que é importante para mim passar por essa experiência, inclusive porque o espírito, para saber e aprender de tudo, ele tem que passar por tudo, não é? Se nós desejamos aprender alguma coisa, a gente precisa experimentar. Se desejamos internalizar, que é mais do que um aprendizado, a gente precisa mais ainda experimentar. Então, se o espírito consegue visualizar essa experiência como necessária e escolhe uma determinada encarnação, faz determinados ajustes, que são gerais, nunca são assim com detalhes pequenos, ele encarna quando ele chega aqui, a sociedade que ele está vivendo, a cultura que ele vive, começa a desqualificar aquela experiência que ele está tendo. Ele se aborrece, naturalmente, não é fácil lutar contra a cultura, não é fácil aceitar a rejeição do outro, né? Ser diferente dentro de uma cultura, a gente quer ser igual, porque tem um peso ser diferente. E ser discriminado, então, é um tipo de violência que às vezes a gente não resiste e cede se submetendo. Então, aí, de repente, esse espírito, diante da pressão social, diante da sua também alguma fraqueza que ainda existe na sua vontade, ele recua na experiência, ele desiste de fazer a experiência que ele está fazendo, ele começa a se lamentar, o que é uma coisa improdutiva. Como é que um psiquismo dividido assim vai poder usar a vontade? A vontade vai ter que ser realizada, mas ela precisa estar alinhada a uma vontade importante, que é a vontade divina. Ou seja, é a vontade de Deus dentro de nós. É uma vontade de uma instância que compreende a nossa necessidade e não quer simplesmente agradar a cultura, agradar as pessoas, passar pela vida com algum destaque. Não é isso que essa instância espiritual em nós procura. Ela procura evoluir. Então, quando nós alinhamos a vontade divina com a vontade do nosso ego, aí há uma força superior que nos permite dizer que realmente tudo que você desejar e que tiver vontade para realizá-lo, você vai conseguir. Então, muitas vezes, a divisão na vontade é que faz com que a gente não realize, porque a gente precisa saber para a gente mesmo, esta vontade que eu estou tendo, nessa minha vontade, está atendendo a que desejo? Esse desejo vale a pena para mim? Esse desejo é importante? Ou ele é uma coisa boba, ou ele é uma coisa da cultura, ou ele é uma novela que está chamando a minha atenção, ou ele é um desejo de ter amor que está sendo desviado, de ter atenção, que eu estou pensando em outra coisa. É real, é necessário, é justo? Vai me levar a crescer ou vai me destruir? Então a gente precisa, nesse ponto é que a gente faz, porque se a gente insistir num desejo meramente egóico, com certeza o padrão da vontade divina dentro de nós vai agir em direção oposta. E nós vamos ter mais conflitos e não vamos ver realizado esse desejo. Porque a primazia sempre é daquele que sabe mais. O nosso inconsciente habita em nosso inconsciente o divino. Este divino sabe qual é o roteiro necessário para a nossa vida e para nosso crescimento espiritual. E aí a gente fica pensando, esse é um dos grandes problemas com relação à vontade. O segundo grande problema, eu vou contar uma história que eu acho mais fácil de compreender. Nessa história vocês vão reconhecer melhor o que é até corriqueiro e comum e que às vezes derruba a nossa vontade. É uma história que tem num livro chamado As Mulheres que Correm com os Lobos. É a história de Manauí. Ele está cortejando, né? São histórias, são contos de fadas, então não existe nenhum problema de Manauí estar conquistando, né, duas mulheres. Elas são irmãs. E ele quer se casar com as duas. E aí ele fica cortejando ela. Só que o rei, que é o pai delas, que são princesas, né? Os homens estão rindo, né? Acharam interessante. Mas só nessa história, viu, gente? Então ele chega e diz, tudo bem, você pode casar com as duas.
Mas para você casar com as duas, você vai ter que descobrir o nome delas. É pré-requisito. Essa história pode ser analisada de várias formas, mas para a vontade é interessante também. Aí ele vai todo dia, conversa com o rei, mas não descobre o nome das meninas. Diz o nome, mas está o nome errado. E o rei, o tempo dele vai acabando. E o rei dizendo, só quando você descobrir o nome das duas. Só que ele tem um cachorrinho. E esse cachorrinho começa a ficar com pena do dono, né? O tempo está passando e meu dono não consegue ganhar as meninas, né? Elas são bonitas e tudo. Então o cachorrinho resolve ajudar. Aí que faz ele? Quando o Manuí sai, ele vai por debaixo da tenda e fica perto do quarto das meninas, escutando elas conversarem. Elas estão até falando de Manuí, dizendo que ele é bonito, que ele é interessante. Então o cachorrinho já vê que elas estão interessadas, né? Aí ele fica quietinho, escutando uma chamar a outra. Porque quando um chama a outra, ele vai escutar o nome. Aí ele fica lá e ouve o nome das meninas. E aí fica todo contente. Vou levar para o meu senhor, meu dono, o nome das meninas e ele vai poder casar com elas. Aí ele vai pelo caminho, né, para a barraca lá do dono dele. Só que no caminho tem um osso suculento. Um animal feroz, uma onça, quem sabe, comeu o animal e deixou ali o osso ainda com muita carne. E o cachorrinho sente o cheiro, né? É gostoso. E aí que faz ele? Não resiste à tentação e para comer o osso. Não vai fazer nada demais eu comer esse ossinho. Ele come, tem bastante carne, ele se deleita, né? Acha fantástico. Aí quando ele termina de comer, ele se lembra. E o nome das meninas? Esqueceu. Comendo a carne, ele terminou se distraindo e esqueceu o nome das meninas. Aí disse, não tem problema, eu vou voltar de novo e vou escutar esse nome. E aí ele volta de novo para lá, para a barraca do rei. Entra no quarto das meninas e ficam. Elas já estão passando óleo no corpo, já estão se preparando para se vestir. E ele fica lá quietinho e novamente uma chama a outra pelo nome e ele pega o nome, diz, vou lá de novo. E aí vai. Quando ele vai pelo caminho, ele aí sente o cheiro de noz moscada. Um cheiro gostoso. Ele já comeu, já está com a barriguinha cheia. Mas você sabe como é, né? Quando a gente vê uma coisa gostosa, a gente não se ocupa de quem não está com fome. E aí ele, mais uma vez, ele não resiste. Está lá uma torta grande que a mulher colocou numa tora de madeira no meio do caminho. Ele não aguenta, vai lá e come a torta. E come. E quando termina de comer, lá de barriguinha para cima, satisfeito, ele se lembra, né? Da tarefa, os nomes. E aí ele descobre que esqueceu os nomes de novo. E aí ele diz, não, eu vou voltar. Aí volta novamente. Quando chega lá, as meninas já estão se vestindo de noiva. Aí ele percebe, eu não tenho mais tempo, é agora ou nunca. E aí fica lá, escuta novamente o nome das meninas e sai correndo. Quando ele sai correndo no caminho, não é mais um pedaço de osso, não é mais uma torta, mas é um animal completo que está na estrada lá para ele comer. Mas ele estava decidido, ele disse, não, o meu propósito é levar os nomes para Manaí. Então eu pulo o cachorro, pulo o animal e continua seguindo. E aí de repente vem um homem todo vestido de preto de dentro da floresta, agarra ele pelo pescoço e diz, me dê os nomes, porque quem vai casar com elas sou eu. Mas o cachorrinho se bate, rebate, faz tanta confusão que no final ele consegue morder o homem. E morde apertado e fica ali seguro. E o homem não aguenta mais e pede pelo amor de Deus para ele soltar, que ele vai embora. Ele aí solta. O homem vai embora e ele diz, não volte mais aqui, mas os nomes ainda estão na cabeça. Ele aí corre e conta ao dono dele quais são os nomes. Na mesma hora o dono se arruma, porque ele tem que chegar antes dos outros pretendentes, chega para o rei, diz os nomes e aí se casa e é feliz para sempre, como todo conto de fadas deve ser, né? Sempre todo mundo é feliz para sempre. E aí o que acontece? Isso nos mostra que nossa vontade precisa ser treinada, porque as distrações nos afastam de nossos objetivos na vida. É fácil encontrar distrações, às vezes a comida mesmo, mas geralmente tem um toque distinto nisso. Às vezes também é a própria preguiça. Ah, eu estou doida para fazer exercícios, né? Eu preciso, meu médico falou, mas agora não, eu acho que eu vou deixar para segunda-feira. A gente já conhece a segunda-feira, que a segunda-feira é o dia da adiação, né? A gente está sempre adiando para a segunda.
E aí está com a preguiça, não dá para ir. A gente quer fazer vestibular, passar no vestibular, perde o primeiro, aí no segundo há um desânimo, parece que a vontade desaparece. E aí a gente fica se perguntando, para que eu vou insistir? Para que eu vou fazer isso? Não é melhor fazer outra coisa? Não é melhor? O que tem? Eu vou ser tal coisa, não preciso ser aquela que dá muito trabalho. E a gente vai fazendo isso na vida, o tempo todo desistindo, o tempo todo ficando numa inércia, o tempo todo receando o que tem para vir. Porque às vezes algumas decisões na nossa vida, alguns desejos nossos, algo que a gente traça como objetivo, a gente não caminha tranquilamente por ele. A gente tem que lutar com dificuldades internas, com nosso medo de fracasso, com nosso medo de sucesso, porque a gente não só tem medo de fracasso, a gente tem medo de sucesso também. A gente precisa lidar com dificuldades que nós precisamos contornar em nós mesmos. Às vezes não temos a educação emocional que precisamos. Às vezes o que nós aprendemos não é suficiente, nós temos que ler e estudar muito ainda. Às vezes a gente precisa caminhar e vencer etapas antes de chegar lá, mas a gente desiste no caminho. Às vezes a gente desiste por este medo que a gente não consegue nem compreender que medo é esse. Por isso o autoconhecimento é necessário também. Eu preciso saber o que está fazendo com que eu não possa usar uma potência da minha alma, que é a vontade, para realizar o meu sonho, para realizar o meu desejo. Eu preciso saber o que está acontecendo. É um conflito com minha alma interna? É um conflito com a parte divina em mim? Ou é simplesmente uma falta de adestramento do ego, que ainda não soube vencer suas qualidades? Ou uma dificuldade psíquica, um complexo que faz com que eu me impeça de caminhar? Às vezes meu complexo de inferioridade que me diz assim constantemente na minha mente, você não é capaz. Para que você vai fazer? Você vai perder tempo. Né? Às vezes as vozes do pai, da mãe, às vezes as vozes de outros adultos, da escola, dos professores, que dizem, desista, você não tem competência para isso, você não vai ser capaz, não adianta você tentar. Então, às vezes, são essas vozes que estão nos impedindo de caminhar, mas nós precisamos saber, porque a vontade é uma potência da alma e ela está disponível, mas a gente precisa ir em busca dela. E aí inclui também treinamento. A gente precisa ser treinado na nossa vontade. Isso é um desafio do espírito, utilizar suas potências totalmente, o mais amplamente possível. E um bom treinamento para a vontade, por incrível que pareça, é a frustração. A gente procura fazer com os nossos filhos para que eles não tenham frustração nenhuma. Aí a gente dá tudo para eles. A gente se lembra da nossa infância às vezes, né? Não, na minha infância eu não tive isso, não tive aquilo, então eu vou dar isso a meu filho. Ah, porque na minha adolescência eu não podia ir para a festa, porque não tinha roupa bonita, eu vou dar isso a meu filho. Ah, porque em tal lugar eu não tinha isso. Aí os pais saem dando tudo ao filho, né? Aí de repente esses filhos têm tudo. Para que eles vão usar a vontade? Para que eles vão exercitar uma potência que eles não precisam utilizar? O pai está dando tudo, a mãe está dando tudo na mão. Mas lá um dia, nem pai nem mãe pode dar mais, ou desencarnam. E aí, como é que fica este ser? Então nós precisamos de desafios. Um ego bem estruturado tem que passar por frustrações. A criança tem que saber que não vai ter aquilo, porque não é possível. Não é uma perversidade gratuita, mas é porque não é possível ou porque ele precisa merecer. Essa frustração é que faz com que ele lute e encontre dentro de si forças para superar a adversidade, para encontrar alternativas, para usar a inteligência, para recorrer a todas as suas possibilidades e encontrar uma solução. Então, treinar a vontade também é encarar os desafios, encarar as frustrações como experiências que vão nos treinar a encontrar sempre alternativas e que não vai nos afastar da nossa vontade, da nossa potência mais importante, a mais importante potência da alma, que vai treinar essa vontade, não vai adormecê-la, mas vai treiná-la para que ela esteja disponível para mim.
todas as pessoas que são mais desafiadas e elas têm o estímulo dos pais, das pessoas que as educam, a encarar essa frustração e esse desafio como motivo de crescimento, elas vão muito mais longe. Porque o que é difícil para um, para eles não se torna mais difícil. Tem pessoas que a gente observa que elas ficam esmagadas diante dos problemas. Qualquer problema é motivo para um drama. Qualquer problema é motivo para desistir de tudo. Não vou fazer mais, sei que eu não posso, sei que eu não tenho competência, ou então a vida é cruel, eu estou na sociedade injusta. Injusta ela é, mas não basta ela ser injusta. A gente não pode se permitir ficar subordinado à experiência. Nós somos os senhores da experiência. Quem está coordenando a experiência de nossa vida é o nosso espírito, é a nossa alma. Ela é que está trabalhando. Então, ela não pode se submeter, ela precisa viver a experiência. Ela precisa aprender. E aprender implica em encontrar novas formas e encontrar novos recursos. Então, os filhos precisam ser desafiados. Nós, almas, precisamos ser desafiadas. Já imagine o que é a encarnação para espíritos que ainda não têm o domínio da vontade, onde não tem problema nenhum. Ele fica naquela mesmice a encarnação inteira. Não faz mais nada. Fica lá, está muito bom, está muito bom. A gente tem essa tendência, né? A tendência de voltar para o colo materno. A gente tem aquela lembrança do que é estar no colo da mãe, tendo todos os desejos satisfeitos, quando a gente é bem bebezinho. Então a gente quer voltar a essa situação. Ou então é lá o arquétipo, né? Chamando para o paraíso. Aquela experiência que a gente vivenciou em algum momento, que significa estar num lugar em que tudo é perfeito. Não tem problema, não tem maldade, tudo é bom, tudo dá certo. Mas isso não é real. Viver numa fantasia dessa como se fosse realidade é sair da vida real, é perder a encarnação, é renunciar a desenvolver a potencialidade maior que nós temos. É renunciar à própria vontade. E aí a gente vai se deixar viver pelas circunstâncias. A vida vai jogar a gente para lá, vai jogar a gente para cá. A gente já não sabe mais o que é, nem o que quer. Ah, porque meu pai mandou, porque minha mãe mandou. Ah, porque o vizinho disse. Ah, porque a televisão disse. E por aí a gente vai. Não tem uma estrutura que a gente se permita construir a nossa vida e fazer nossas escolhas. Ter o nosso livre-arbítrio. Muitos de nós pensam que tem livre-arbítrio, mas a gente é guiada pela televisão, a gente é guiada por uma sociedade capitalista, por uma sociedade de consumo, a gente é guiado por valores coletivos. Poucas vezes nós conseguimos encontrar a nós mesmos a ponto de fazer a nossa avaliação pessoal. Chega um ponto que a gente já não sabe mais se é o que a gente pensa ou se a gente está pensando o que todo mundo está pensando. Porque a gente não para fazer essa avaliação. Mas para eu ser capaz de administrar a minha vontade, de ter uma vontade disponível para a minha evolução, eu vou precisar fazer essa internalização. Eu vou precisar ter uma consciência mais ampliada que me permita pensar sobre a minha vida e tomar as minhas decisões. Eu vou precisar ser capaz de usar o meu livre-arbítrio, porque ele existe e muitas vezes eu não sou capaz de escolher. Eu vou com a massa, vou com todo mundo. O que todo mundo achar, eu acho. O que a vida conduzir, eu vou. E não estabeleço para mim nada. Então, nós, para treinarmos a vontade, precisamos treinar o nosso ego através do desafio dessas questões que nos chegam como problemas. A nossa inteligência, ter ela disponível para que ela possa encontrar saídas. Se eu numa encarnação tenho uma experiência difícil, não quer dizer que eu tenha que passar o resto da encarnação naquela experiência difícil. Quer dizer que eu preciso aprender algo para sair dessa experiência. No momento que eu aprendo, eu não preciso mais estar submetido a isso. Mas a gente geralmente se revolta, se zanga. Quanto menor resistência à frustração, mais a gente se reclama da vida. E a gente não assume a responsabilidade.
Eu posso encontrar uma saída, eu quero encontrar uma saída. Eu tenho vontade suficiente para movimentar na busca de uma saída. E normalmente não é o que a gente faz. A gente tem essa dificuldade já histórica na nossa mente, né? A gente prefere o que está tudo certinho, como está tudo do mesmo jeito. Mas a vontade não pode ser treinada assim. A vontade, ela é treinada no desafio. E a gente pode, no nosso cotidiano, nos propor desafios para ver como é que anda a nossa vontade e para treinar a nossa vontade. Não precisa ser mudar a vida de um lado para o outro completamente diferente, que isso não existe. Nós não somos capazes de fazer uma mudança tão grande assim. Quando a gente vê alguém fazer uma mudança muito extrema na vida, ou ela já conquistou aquilo em outras vidas e apenas se manifestou naquela vida, ou ela está num processo doentio. Porque ninguém consegue passar diretamente de um oposto para outro, né? A gente tem que ter um caminhar. Então a gente pode se propor pequenos problemas, pequenas dificuldades para nós vencermos. Coisas que eu não sou capaz de fazer com facilidade, eu posso treinar aos poucos. Olha, a partir de agora eu vou fazer isso. Eu não consigo ficar sem comer doce. Mas, por exemplo, eu vou tentar conscientemente, independente de que faz mal ou não, eu vou treinar minha vontade. Então eu vou ficar, se eu como todo dia, eu vou ficar um dia por semana que eu não vou comer doce. Não, agora eu vou ficar 2 dias. Bom, nesse terceiro dia eu vou comer porque eu quero, mas no momento que eu quiser parar, eu vou parar. Então eu vou me dar um horário para eu parar. Eu estou falando doce como uma coisa mais simples, mas a gente pode ir de qualquer coisa, inclusive para os valores morais. Eu não sou capaz de segurar a minha raiva. Eu sou uma pessoa estourada. Então hoje eu acordei querendo vencer esse desafio. Se alguém me provocar, eu vou tentar, pelo menos, pensar 2 minutos antes de estourar. Já é um avanço. Se eu estouro imediatamente, eu levar 2 minutos para estourar, já é um avanço, não é verdade? E aí eu treino. E quando eu vejo que eu posso levar 2 minutos, que tal 4 minutos? Ou então, que tal não dizer nada? Falar de outra forma, respirar e responder. Olha, eu não estou gostando do que você está fazendo. Sem precisar estourar. São desafios que são vivenciados quando a gente se determina a usar a nossa vontade. Aí, aos poucos, vai ficando mais fácil. E como diz Leon Denis, quando o espírito domina a própria vontade, ele não tem mais dificuldades. A evolução dele vai se tornar um processo sem problemas grandes, como nós vemos hoje em dia. Não vai ter tanto sofrimento, não vai ter tanta dor, não vai ter tanta doença, porque a gente vai ser capaz de lidar com todas essas coisas. E será um espírito mais desenvolvido em inteligência, em capacidade de controle emocional. Vai aprender a amar, porque tem uma coisa, quando nós trabalhamos conosco mesmos, a gente começa a conhecer como é difícil ser humano. A gente começa a perceber que não é tão fácil assim. Que eu não posso simplesmente dizer para mim, vou vencer meus vícios e vencer. Não vou vencer. Eu vou vencer em alguns aos poucos. Eu não vou ser capaz de dizer para mim, agora, a partir de hoje, eu vou ter uma vontade férrea e vou lutar e vou conseguir tudo o que eu quero. Nem sempre é possível. Nós somos espíritos, estamos em processo evolutivo, ainda não estamos prontos. Existem aqueles que estão prontos, mas não somos nós. Quer dizer, pode ter algum de vocês aí, né? No meu caso, não, mas é a maioria de nós. Então, a gente vai precisar conquistar isso aos poucos. Não é determinando grandes coisas, mas é ir avançando. Porque Deus, de fato, nunca nos pede aquilo que nós não podemos dar. Ele não espera da gente aquilo que não somos. Ele não vai imaginar que a gente chegue de repente, porque se decidiu se abrir para um processo evolutivo, se pela primeira vez, conscientemente, resolveu encontrar o divino em si, resolveu se transformar, fazer sua reforma íntima, que imediatamente a criatura se torne um ser bom, né? O Livro dos Espíritos explica: quando eu penso no mal, realizo o mal e fico feliz com o mal que eu pratiquei, eu não evoluí nada ainda. Todo o trabalho para ser feito. Quando eu penso mal, mas não realizo,
me privo de realizar esse mal, nem fico satisfeita com ele, o progresso está em andamento. Não foi feito totalmente, mas está em andamento. Por quê? Porque ali tem um ser consciente que está se adestrando, que está se preparando para usar da sua vontade e se transformar. E quando nem sequer eu penso no mal, o progresso está realizado. Mas a maioria de nós está na fase do pensamento. A gente diz, não vou matar fulano, mas estou morrendo de vontade. Quem sabe ele passa ali debaixo de uma escada e cai alguma coisa na cabeça, mas eu não vou dizer nada. Tem gente que bate na boca, né? Deus me livre, tomara que não aconteça não. A gente fica até com medo, né, do nosso pensamento. Mas a gente está em vias de progresso. E Deus sabe que a gente está em vias de progresso. O que Ele pede é o que é melhor para nós. E o que é melhor para nós é nós nos comprometermos em nos melhorarmos, usando todas as potências que Ele nos ofereceu. Porque Ele nos deu tanto que nós podemos, de fato, tudo termos. Mas a nossa ignorância não nos permite ainda utilizar de todas as potências que dispomos. E se a vontade é a maior delas, se Deus nos criou através da vontade, e nós somos capazes também de usar a vontade, por que não começar com a vontade? Se nós lá antes de encarnarmos, escolhemos a nossa vida, escolhemos a situação que estamos hoje, por que não agora abençoar essa experiência e pensar o que eu devo fazer com essa experiência que eu escolhi? O que é mesmo que eu tenho que aprender? Essa circunstância que me causa dor, que me causa preocupação, que me traz sofrimento, como eu posso fazer? Que desafio é esse? O que é que essa situação está desafiando em mim? É a humildade? É desenvolver o conhecimento? É a paciência? É a solicitude de atender o outro, já que é o outro que está sofrendo, mas eu amo esse outro e o sofrimento desse outro termina sendo o meu sofrimento? O que é que está sendo pedido? O que essa experiência traduz e me convoca a quê? E aí vamos nos dispor a realizar a tarefa. Por que não? Podemos sim realizar essa tarefa. Vamos nos dedicar a ela. Isso é usar a vontade. Isso é usar a vontade no processo evolutivo. Isso é se alinhar a nossa vontade pequena, a nossa vontade egóica, com a nossa vontade superior, com a nossa vontade de espíritos criados por um Deus justo e amoroso, que só pretende de nós o desenvolvimento, o crescimento, a felicidade e a paz. Então esse é o compromisso. Estamos diante de uma dificuldade da alma, estamos diante de um processo obsessivo, vamos usar a nossa vontade. Porque essa vontade, alinhada com a vontade de Deus, e com certeza a vontade de Deus é pela nossa cura, é pela nossa alegria, é pela nossa felicidade. Vamos alinhar essas duas vontades e trabalharmos para que tudo se realize da melhor forma. E a gente pode se libertar e podemos voltar a ser o que nunca devíamos ter deixado de sermos, que é os próprios donos das nossas vidas, o próprio escritor das páginas dos livros de nossas vidas. E que vocês tenham um bom tratamento. Jesus nos abençoe a todos e nos dê uma boa noite. Obrigada, Marta.